Olá, boa tarde, muita paz, que Jesus nos ampare. Aqui mais uma vez, para darmos sequência ao estudo aqui de Religião dos Espíritos, os capítulos 40, 41, 42, 43 e os que derem em nossas reflexões, mas antes de fazermos essa reflexão, que é uma leitura reflexiva de Emmanuel, eu gostaria de mandar um grande e respeitoso abraço para todos os amigos que nos acompanham, aqueles que nos prestigiam. Hoje eu estou vendo aqui a Paulette, a gratidão à Rede Amigo Espírita, a Rede Amigo Espírita, né? E a TV Gênesis, ou a Gênesis TV Espírita, de Belo Horizonte, que também transmite as nossas lives. Que Jesus, portanto, abençoe o coração de cada um daqueles que estejam conosco nessa jornada reflexiva, a fim de aprendermos com Emmanuel. E que o aprendizado seja para cada um de nós um convite muito possante para a nossa transformação. Ele, no 40º capítulo, vai trabalhar o que ele intitulou de servir a Deus. Como é que ele analisa esse serviço a Deus? Como é que nós podemos servir a Deus? Porque muitas vezes, em nome do amor ao que nós chamamos Deus, às vezes um Deus antropomórfico que as pessoas não conseguem compreender muito bem como seria esse amor a Deus, e em face dessa ignorância ou incompreensão, acumulam-se na Terra muitos em nome de Deus, ou desse Deus criado pelo homem, e não o Deus criador do homem, muita riqueza, muitos tesouros, muitos monumentos, muitos templos, enfim, sempre sob rótulos de diversos cultos que vão se espalhando, vão se alastrando em todos os continentes. Surgem, na busca desse Deus, para muitos incompreensível, mesquitas, catedrais, basílicas, torres, capelas e assim vai. Surgem todos eles muito poderosos, majestosos, nos continentes terrenos, como na Ásia, na África, na Europa, na América, numa suposição ou numa pretensão de honorificar o Criador. E o homem vai criando ainda em sua condição de incipiência esses templos enormes, muitos deles centros captadores de muita riqueza, de muito poder, em nome desse amor a Deus. E é assim que vão surgindo aqui e ali essas instituições de adoração, que nós, com Emmanuel, poderemos trazer várias terminologias. Esses templos são verdadeiros palácios, ou templos estilosos, templos museus, templos consagrações, templos claustros e templos troféus. E os altares para esses ofícios religiosos que lá na antiguidade os hebreus situavam em mesas de pedra lá no alto dos montes, atualmente são verdadeiros relicários luxuosos, cintilantes, repletos de pedraria. E para o transcurso das orações, convertidas em complexíssimas cerimônias criadas pelo homem, há todo um ritual de colorações, de aromas, de perfumes, enfim. Claro, reclamando vasos, paramentos especiais, hierarquizações, que equivalem por fortes confirmações nessa sagacidade de domínio ou de
domínio mesmo, império da posse material, mais longe da realidade espiritual. E com Emmanuel, nós não estamos aqui fazendo qualquer tipo de crítica destrutiva a quaisquer irmãos que adornem assim o campo da sua própria fé, precisando desses rituais. A intenção desses irmãos, com certeza, com nobreza, com retidão de comportamento, onde for é sempre digna e respeitável, mas o que Emmanuel está nos refletindo, o que está reportando, a interpretação sob a lupa espírita, que nós somos espíritas, e fazendo uma leitura que o espiritismo exprime o pensamento cristão, claro, muito simples, como deve ser. Aliás, existem casas espíritas também muito adornadas. São templos de competições, são templos, alguns deles que eu conheci, luxuosos, sim, em que não oportunizam pessoas mais simples estarem frequentando. Mas a doutrina espírita exprime um pensamento cristão muito claro e muito simples, é uma escolha dos espíritas equivocados. Como é que nós podemos honrar a Deus relegando as criaturas aos desequilíbrios, aos erros, aos desacertos da miséria, às sombras das doenças, das enfermidades? E o que é que nós poderíamos imaginar daquelas instâncias em que chamados filhos abastados, felizes, a pretexto de homenagear a Deus, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos, mais humildes. E muitos desses templos, ao desconhecer esses irmãos fracos e humildes, muitos dos líderes acabam extorquindo-lhe através de dízimos e outras formas para arrancar-lhes o pouco que têm, supostamente, para adquirirem direito à herança do céu. Que Deus e que amor a Deus é esse que nós estamos vivendo na Terra? Como glorificar Deus, inscrevendo-lhe o nome abençoado em tábuas de ouro e de prata, junto daqueles que se cobrem de miséria, de andrajos, que soluçam, pedindo e clamando pela fome que carregam, por não terem o que comer. É só nós recordarmos-nos do Cristo, que para nós espíritas é o expoente maior da lealdade a Deus, desse amor a Deus. Ele é o exemplo para cada um de nós de como amar Deus. Ele, Jesus, um anjo entre os anjos, desceu ao mundo no leito rude de uma estrebaria. Já começa a dar o exemplo. O arquiteto maior, o engenheiro de excelsas rotas, ele pisa essa lama terrestre em busca e em louvor do bem. Jesus, o puro entre os puros, o anjo, como eu disse, entre os anjos, é a legítima esperança daqueles que erramos. Ele é o mensageiro da luz que toma a direção dos que se afligem nas trevas da própria ignorância. O grande juiz, o grande magistrado incorruptível, ele que de ninguém exigia certidão de pobreza, a fim de trazer na sua mensagem a base da utilidade para o amor a Deus, embaixador que foi, da harmonia celeste, da harmonia sublime. Ele que nos ensinou esse caminho de amor a Deus é o remédio a todos os doentes. Ele é o detentor de conquistas eternas e vale-se, naquele tempo, há 2000 anos, daqueles humildes barcos emprestados para ensinar a mensagem de eternidade, na beira do lago de Genezaré. Ele, o nosso Mestre Jesus, o justo dos justos, permitiu-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força
da humildade, tendo em suas últimas palavras, Deus, ou Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ele que cultiva, pois, em cada um de nós, essa energia maravilhosa do qual, em contato com essa humildade daquele que teve o mais pleno amor a Deus, então ele sedimenta em cada um de nós, ou nos convida a aumentarmos em nossa fé, conforme as diretrizes, os ditames dos nossos sentimentos, do nosso coração. Mas nós não devemos esquecer de que no fundo da nossa consciência precisamos aprender como Jesus a ajudar com desinteresse, a instruir sem afetação. Aliás, é a única rota, é a única maneira, é a mais justa e a mais alta de servirmos e amarmos a Deus, humildando o nosso orgulho e amansando a nossa rebeldia. Tudo isso para que nós possamos entender o que é esse amor sublime ao nosso Criador. Porque nós estamos na busca do caminho da paz. E dos grandes, dos enormes, dos gigantescos flagelos do mundo antigo, exaltavam-se ou salientavam-se 10 situações terríveis, flagelantes, verdadeiras tragédias que rebaixavam a vida do ser humano. Antigamente, a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto animalesco do ser humano. Em épocas recuadas, a fome generalizada que atormentava os grupos que viviam em tribos. A peste, as pandemias que dizimavam populações inteiras. O primitivismo dos tempos recuados, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor, se colocando racional e irracional quase que no mesmo nível. Em épocas recuadas, que a ignorância que alentava as trevas do espírito no seu isolamento, que favorecia as suas ilusões daquele feudalismo ou da própria ociosidade inútil que categorizava o trabalho, sempre à conta de humilhação e de castigo, de penitência. Outra tragédia, o cativeiro, que vendia homens livres nos mercados da escravidão em nossa história, a imundícia, a sujeira, que relegava a residência terrestre ao nível dos seres que vivem nas selvas. Vivemos esse momento que na apoteose desses descaminhos, dessas tragédias, chegamos às guerras que suprimem a paz e justifica essa crueldade e o crime entre irmãos, entre as criaturas. Com o tempo, veio a política. Política instituindo vários sistemas de governo que propõem anular a barbárie na civilização. Com o tempo surge o comércio que, multiplicando as vias de transporte, procurou minimizar a fome. E rompe-se a ciência para diminuir ou exterminar a peste. Eclode a indústria para nos afastarmos dessa condição primitivista, tanto quanto brilhou a imprensa que proscreveu a ignorância da realidade sociopolítico-cultural. Criamos a tecnologia e, tanto quanto nós criamos a partir dela a possibilidade de romper o isolamento das criaturas, das sociedades, das nações. E, de alguma forma, progredimos nos princípios morais. O próprio trabalho cresce, fulge como estrela na dignidade humana, para que nós possamos nos afastar da ociosidade inútil. E também potencializa, crescendo-se a educação espiritual, para que aquele momento da história do cativeiro, dos navios negreiros e outros escravos na época do Império Romano,
precisamos trabalhar a nossa educação, agigantar a nossa percepção de higiene para sair e colaborarmos no processo de minimizarmos as imundícies, as sujeiras. Mas reconhecemos que nem sempre a política, nem o comércio, nem a ciência em si, nem propriamente dito as indústrias, as imprensas, nem a aproximação entre as nações, nem a exaltação ao trabalho, do próprio trabalho, nem a própria evolução do direito individual, e nem mesmo a percepção e a prática da higiene conseguem resolver o problema da paz entre nós. Eis o grande problema, que é a guerra íntima e a guerra externa. Porquanto a guerra é um monstro de mil faces que começa no egoísmo, na sombra egóica do nosso ser, que se materializa, que se corporifica na discórdia, principalmente se a guerra começa no lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência, no orgulho das raças, e que vai alimentando-se de sangue, de lágrimas, de violências e de muito desespero em face do ódio e do peculato. E Emmanuel nos leva a percorrer essa reflexão, mostrando essa crueldade entre as nações supercivilizadas, sobretudo do século XXI, como quanto foi do século XX, quando já nós sabíamos, e ele mostra para nós essa violência, essas crueldades que ocorriam hoje, ocorrem atualmente, ocorriam na época de Ramsés II, naquela corte obscurantista, e somente desaparecerá quando a luz de todas as luzes, o amor de todos os amores, quando o evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo com que habitantes da terra se amem como irmãos. E é exatamente por isso que a doutrina espírita revela-nos a todos nós, atualmente, sob a luz da verdade, na mais profunda fidelidade ao próprio Cristo, que nos advertiu, até com muita incisão, mas num processo de muita convicção, que nós conheceremos a verdade e a verdade nos farão livres. E quando nós temos contato com a verdade está na consciência de cada um, porque a lei de Deus está inscrita em cada consciência, e à medida em que eu vasculho, em que eu investigo as leis divinas da minha própria consciência, serei eu, como todos nós, artífices da paz. E é exatamente esse o caminho melhor para deixar realmente, digamos que em cada lar, em cada família, termos a capacidade de ver hasteada a bandeira da paz, da harmonia, do amor, da fraternidade, da compreensão, da união. Porque quando nós falamos, nós mesmos, que nós precisamos trabalhar nessa conquista honesta do nosso pão, e para ganhar os recursos honestos para conquistarmos a capacidade da nossa alimentação, nós sabemos que o dever para cada um no edifício social é, eu diria que um problema pacífico, ou seja, nós temos o dever de honestamente ganhar os recursos para sobrevivermos. E nós também não ignoramos que muitos irmãos nossos nessa nossa caminhada não fazem questão de manter nessa caminhada, nessa estrada, mas ficam e permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, na expiação, chafurdados na delinquência, completamente agoniados no desespero e penitentes em suas próprias doenças. Quem são, então, no nosso mundo, os chamados para prestar socorro
em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome do Evangelho. Muitos dizem que são os administradores, como falei lá no início. Aqueles que administram, contudo, esses administradores normalmente jazem inquietos, criando verbas, leis indiferentes às questões mais profundas das desarmonias na sociedade. E outros apelam para os políticos. Será que são os políticos? Mas, frequentemente, os políticos andam apreensivos na regimentação partidária, estudando interesses e decisões para si próprios e a sociedade. Podemos pensar naqueles que estão nos laboratórios pesquisando e em nome da ciência, mas os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações, dúvidas infindáveis, sem mover-se muito para, na sensibilidade ampliada, estar próximo daquele que soube apequenar-se sem perder a altura para estimular os que estão em subnível para crescerem também. E muitas vezes dizemos que são os filósofos os capazes de transformar a nossa sociedade e estabelecer a paz. Mas os filósofos também, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões inúteis. E até mesmo aquelas pessoas que detêm muitos recursos, os milionários, os abarrotados, comumente sofrem responsabilidade sem conta, fiscalizando posses e haveres, ao invés de ficarem administrando o seu montante e aquilo que amontoou. Será que seriam realmente, ou poderiam ser, os comerciantes, os negociantes, os investidores, os empreendedores, mas eles muitas vezes caminham absorvidos em suas transações comerciais, conjugando assuntos de compra, de venda, tão abarrotados de compromissos, vivem na terra, esses que governam, esses que legislam, tanto quanto os matemáticos, os intelectuais, os ricos e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta, muitas vezes, de filantropos, de heróis, de benfeitores, de apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Por isso que nós não devemos esquecer de Jesus. Quando passou entre nós, como eu disse lá, desde a estrebaria, morto numa cruz, cumprindo a lei de Deus, amando profundamente o nosso Criador, e em circunstância alguma ele formulou qualquer tipo de exigências e apelos aos poderosos da terra, aos vendedores, aos doutores, aos filósofos, não, aos cientistas, não. Em todos os lugares e em todos os serviços, irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino, do amor a Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, quem deve sossegar os aflitos e consolar os que choram, que deve instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes. Antes de qualquer cristão, desmemoriado ou inibido, seremos sempre nós convocados para fazê-lo. E não terceirizar para os potentados, para os poderosos, porque Jesus pegou da charrua e foi para o campo arrotear a terra. Embora o campo seja imenso, e poucos são aqueles que querem colocar a mão na charrua para tratar a terra e fazer com que, após a semeadura do bem, haja a colheita do amor. Que nós possamos realmente pensar sobre todas as lições que Emmanuel nos traz, que ele reflete aqui em Religião dos Espíritos, sabendo que esse livro é um livro que ele analisa, ele faz uma reflexão de algumas partes do Livro dos Espíritos. E quando nós observamos a Terra do ponto de vista espiritual, nós podemos comparar essa imensa escola
que é a Terra, com vários cursos educativos. O aluno, ele inicia o aprendizado de que maneira? Tendo o número da matrícula. Quando nós reencarnamos, nós começamos o grande estágio por uma certidão de nascimento, que é a certidão do berço. O aluno, quando ingressa numa classe que lhe compete, nós somos conduzidos ao ambiente em que nos ajustamos, porque se o aluno está no primário, nós reencarnamos exatamente no grupo em que nos ajustamos. Aqueles pequeninos sorriem, por exemplo, na fase do jardim da infância, ensaiando as primeiras ideias da vida, e muitos reencarnam na comparação entre aluno e reencarnantes, aquelas almas primitivas ainda na sua verdura, como aquela selva, né, que adquire as primeiras noções de comportamento. Reencarnação e aprendizado e instrução. Há crianças que ainda estão no chamado estágio das letras primárias, dominando aos poucos o alfabeto. Na reencarnação, há aqueles que em lutas menores vão penetrando nos domínios da experiência, tanto quanto aquele que está ainda no primário. Então, espíritos reencarnam, existem outros jovens que nos bancos da instrução intermediária vão disputando as conquistas mais altas. E nos processos reencarnatórios nós possuímos também vários espíritos em tarefas importantes, marchando para os mais elevados conhecimentos. E contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização como aluno, e outros que, como profissionais ou no campo científico, de modo a participarem da chamada elite cultural do progresso da humanidade, e igualmente espíritos que reencarnam já amadurecidos, corações bastante amadurecidos, a transitarem nas universidades do sofrimento, procurando as aquisições de amor e de sabedoria, que lhes confiram acesso ao escol da sublimação, na espiritualidade superior e vitoriosa. Assim, se cada um de nós nos vemos no círculo das graças, das aflições, ou dos grandes problemas que são desafios da vida, é porque de alguma forma já ascendemos aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Então, abençoemos a dor, abençoemos as dificuldades, porque de alguma forma estamos nos adestrando para a assimilação de virtudes mais elevadas. Então, vamos receber desse modo. Em nossas experiências, já em fase de reencarnação, categorizados na condição de acadêmicos, aqueles parentes mais difíceis e aqueles amigos mais complexos realmente a nos burilarem para nos adestrarmos nos ensinos superiores e até mesmo convivermos com adversários gratuitos e os irmãos infelizes. Sairmos das condições primárias para que nós possamos realmente podermos conviver com aqueles que nos apedrejam, aqueles que nos ferem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, para estarmos em nível acadêmico, em nível superior, dentro da metáfora, um aluno primário, um espírito primário, um aluno secundário, um espírito secundário, um espírito acadêmico, um aluno acadêmico. Estarmos na condição de aprender pela dor, não amaldiçoar as experiências, e nem pedir a Deus que nos tire as experiências, ao contrário, que Deus nos fortaleça, nos suplementando a força que nos falte para podermos vencer todas essas dificuldades, sobretudo com aqueles que nos apedrejam, que nos ferem, que nos perseguem, que nos caluniam o tempo todo. E podemos ser avaliados por bancas examinadores constantes, porque são esses exatamente que estão, de alguma forma, nos avaliando, considerando a ciência da alma e não a ciência acadêmica. São eles verdadeiros instrutores na vida cotidiana. Quanto mais no desafio, mais nós crescemos, e cada um deles, hora a hora, vão nos examinando o nosso grau, vão trabalhando a nossa paciência, a nossa dedicação, a nossa caridade, a nossa benevolência, o nosso perdão, a nossa fé viva. Daí vale a pena mantermos um bom ânimo, um bom entendimento, crescermos em nossos estágios em cada reencarnação, lembrando de que o próprio Cristo sofreu ironia, sofreu espancamento, e, sobretudo, no dia da cruz, ele realmente trouxe para nós
o poder máximo da compaixão. E aí, o convite é a serenar nessa banca de provas que nós estamos passando, aprendendo a valorizar em nosso próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão demonstradas o tempo todo pelo Mestre Jesus. Estamos numa escola, é a escola da vida. Ninguém reencarna para fazer turismo. Temos muitas barreiras na Terra. E nessa grande barreira, na crônica terrestre, nos ditos terrestres, costuma notar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo, os poderosos do mundo. E Emmanuel elenca alguns desses grandes do mundo. E o que valeu o nome, o destaque, a fama no mundo como grandes do mundo aspiados. Carlos V, lá na Espanha, soberano de um vasto império, termina os seus dias exatamente na escuridão e na penumbra do claustro. E ele foi poderosíssimo, experimentando o ataúde que lhe carregaria exatamente o corpo para o sepulcro, a feição de uma pessoa perturbada, obsediada, vulgar. Era famoso, obsediado, que a morte levou. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder do grande império inglês, ela separa-se do trono, rogando desesperada no momento da morte: Senhor, eu cedo todo o meu reino, todo o meu trono por um minuto a mais de vida. Eram famosos. Como também nós temos mulher, lembrado por Emmanuel, tem os seus próprios restos sentenciados ao abandono, Napoleão Bonaparte, o estrategista coroado, imperador que plasmou com os punhos de bronze o temor e a administração, tanto quanto a admiração de milhões de súditos escravizados pela sua sanha imperialista, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na mais absoluta solidão de Santa Helena, naquela ilha isolada, na sua prisão. O pai do positivismo, Augusto Comte, o fundador dessa ideia de uma possibilidade de a ciência explicar os fenômenos sociais, superestimando o próprio valor, ele grita desapontado perante a fronteira da cinza no seu processo desencarnatório: que perda irreparável, nas suas últimas palavras. Mas assim, como reis, conquistadores, filósofos, artistas, se despedem da autoridade e da fama quando a máscara cai na desencarnação. A nossa máscara vai cair na desencarnação. E legiões de criaturas de todas as procedências e condições diariamente deixam a Terra pelas vias da desencarnação, despojadas desses empréstimos que nos honorificam a existência ante essa grande libertação, e podemos guardar somente os resultados de nossas próprias escolhas, de nossas próprias obras. Portanto, nem posses, nem grandes quantidades de terra, verdadeiros latifúndios, nem os títulos, nem os privilégios, os confetes do mundo, nem as armas mais poderosas, nem as medalhas que honram ao mérito humano, nem a caneta que escreve, que fira, nem a tribuna que possa amaldiçoar, nem mesmo as grandes quantidades depositadas nos bancos, e nem cadernetas de poupanças ou cheques ou outras mortalhas sem bolso. Na realidade, tudo imobiliza-se e dorme. E acordam buscando os planos em que situar os sentimentos após a desencarnação, em um processo de uma reflexão de que por onde andar e por onde se escravizaram, investindo naquilo que é transitório, esquecendo daquilo que é permanente. Dando a impressão de, na metáfora emanuelina, de uma estranha ornitologia na esfera do espírito.
E ele vai mostrando almas nobres e heróicas renascem na letargia, quais pombos viandeiros remontando a glória do firmamento. Tanto quanto desses ex-poderosos ou corações dedicados à virtude e à própria beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. E muitos preguiçosos despertam copiando aquele insulamento das corujas que se aninham na escuridão de si mesmos. Os drogados, os viciados, os malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres espalhando entre os homens os germes da peste. Na dinâmica da vida, aqueles faladores, fofoqueiros impenitentes reaparecem de praça em praça a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente dos bem-te-vis. Está falando de ornitologia, aqueles homicidas, aqueles suicidas semelhantes a marrecos desavisados reabrem os olhos nos abismos serpentuários a que se arrojam por gosto próprio. Então, vamos nos lembrar de que nós teremos a boca eriçada, um dia vamos desencarnar, as mãos enregeladas nessa grande noite, aprendermos a acender desde agora a luz do bem constante na rota dos nossos dias, para que a sombra imensa não nos furte ao olhar uma visão das estrelas que tremeluzem no firmamento, que tenhamos a capacidade de poder olhar numa visão profunda das estrelas, da lua e de tudo que tremeluz no firmamento infinito. É a busca do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz e do amor, do qual todos nós somos convidados a, no dia a dia, nos esforçarmos para caminharmos, porque um dia a máscara cai. Um dia a boca ela ficará hirta, as mãos também regeladas, e teremos que prestar conta das nossas escolhas. E a reencarnação, dentro dessa visão metafórica da ornitologia, comparando com as aves, essas condições de o que fez e como reencarna, ou como desencarna também, existe a misericórdia de Deus, que permite que nós nem lembremos muito das coisas erradas que nós fizemos. E examinando esse esquecimento temporário do nosso passado, no campo físico, é importante nós refletirmos, nós considerarmos cada existência, cada reencarnação, por estágio de serviço em que nós vamos readquirindo no mundo o aprendizado que compete a cada um. Então, surgindo esse período reencarnatório entre o berço que configura o início e o túmulo que demarca o final da nossa etapa reencarnatória, é importante aceitar o caráter acidental. Não obstante, nós possamos reconhecer a vinculação à nossa vida eterna, à nossa jornada imortal. Por isso que é importante ponderarmos o impositivo de recursos e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da nossa força, como também o homem aplica a força elétrica. É preciso atender ao problema de carga, de condução da energia elétrica, começando, por exemplo, uma nova existência corpórea para um determinado efeito. Nós recebemos, desse modo, o que ele chama de implementos cerebrais completamente novos nos domínios das energias físicas. E para que se nos adormeça a memória, funciona a própria hipnose natural como recurso básico. De vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. E, na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. E, em ambos os casos, a prostração psíquica, nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica nos encarnados,
tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou de hipnose terapêutica. Emmanuel está fazendo uma afirmação de que o nosso processo reencarnatório, diante dessas comoções conscienciais, que começa na concepção e antes disso, na preparação dessa ligação, a partir da fecundação, ainda teremos mais de 3.000 dias, ou aproximadamente 3.000 dias, dessas naturais perturbações de sonos induzidos ou hipnoses terapêuticas, porque a reencarnação ela só complementa a partir dos 7 anos de vida física, mas é uma hipnose terapêutica. E isso vai estabelecer nessas alterações para que nós possamos exteriorizar pelas conquistas num aprendizado acrescida as consequências dos fenômenos naturais desse restringimento do corpo espiritual ao refúgio uterino da concepção até aproximadamente os 7 anos de idade, onde se dá o círculo reencarnatório. É muito tempo. É um tempo, mas é o tempo suficiente para que possamos realmente entender a motivação desse entorpecimento das recordações do passado, para que nós possamos aliviar a nossa mente na direção de novas conquistas, porque nós trazemos máculas excessivas do passado. E, como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é absolutamente compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para finalidades edificantes, acordando gradualmente na situação transformada que a vida lhe propõe. E a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples dentro da misericórdia de Deus em todo o processo complexíssimo de cada reencarnação. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece com cada um de nós, porque, pouco a pouco, nós retomamos a herança de nós mesmos na estrutura psicológica de nosso destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que nós acumulamos, a se regravarem no ser em forma de tendências inatas e reencontrando também as pessoas, as circunstâncias, as simpatias, as aversões, as vantagens, as dificuldades com as quais nos achamos afinizados ou comprometidos, repito, em todo esse emaranhado complexíssimo de cada programação reencarnatória, que não é uma coisa simples. Desencarnar é muito simples, mas reencarnar é muito complexo. E perceberemos que transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua, a moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para essa jornada imortal. A reencarnação é uma bênção de Deus. Todos nós que estamos aqui fomos premiados com a reencarnação. E, a cada momento, agradecermos. Agradecermos a oportunidade de também aprendermos com os nossos próprios erros, porque nós temos até o direito de errar, com o dever de buscar reparar o erro que nós cometemos. A cada momento, Deus concede a todas as criaturas a bênção do trabalho. A vida é trabalho, Deus jamais parou de trabalhar como serviço edificante para que nós possamos aprender a criar o bem, perseguir o bem e possamos criar um luminoso caminho para a glória na criação. Então não permitamos que o repouso excessivo anule a oportunidade, porque há preguiça, os preguiçosos que não querem trabalhar, que tudo reclama quando precisam movimentar na dinâmica de fazer alguma coisa, mantém-se na inércia, na acomodação e na preguiça, tanto física quanto moral. Nós precisamos colocar em consciência de que a vida é trabalho e que nós precisamos trabalhar para a eternidade.
jamais pararmos de trabalhar. Assim como o descuido é uma ferrugem numa enxada e favorece para que uma enxada enferrujada, o mato acaba prejudicando a colheita do que nós plantamos, o tempo abandonado pela preguiça é um flagelo na alma em favor das energias negativas, tóxicas, perniciosas que devastam a nossa vida quando nós somos preguiçosos e não queremos trabalhar. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação, do trabalho, da proação, de colocarmos as nossas mãos na massa, de arregaçarmos as nossas mangas e partirmos para a ação. Não acreditemos no poder absoluto das circunstâncias trabalhosas a se mostrarem constante nos acontecimentos da nossa caminhada. Se a fofoca, a injúria, se a maledicência, se a perseguição nos persegue, vamos trabalhar servindo, trabalhando. E esse deboche, essa injúria, essa perseguição faciar reconhecimento. Ou seja, se a calúnia nos apedreja, trabalhemos servindo. Se a ofensa converter-se a partir do trabalho, podemos transformar a ofensa em louvor. Se a mágoa vem a nos ferir, sabendo que mágoa é o veneno que eu tomo, esperando que o outro morra, trabalhar servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade, e veremos a utilidade da dor. E Emmanuel nos mostra que se o obstáculo nos aborrece, trabalhemos servindo, e o embaraço surgirá por lição. E nesse trabalho em que possamos fazer o melhor para os outros, encontraremos a quitação do nosso passado, as realizações do presente e os créditos inevitáveis do amanhã. E é aí, ainda por ele, pelo trabalho, que conquistaremos o respeito dos que nos cercam. Pelo trabalho, conquistaremos a riqueza da experiência e o laurel da cultura, o tesouro da simpatia e a solução para o próprio tédio, tanto quanto o socorro de todas as nossas dificuldades. Então é importante nós anotarmos que há trabalho nas faixas superiores e também nas faixas inferiores do mundo. Movimento que aprisiona e atividade que liberta. Atração para o abismo e impulso para os páramos divinos. Tanto quanto o egoísmo movimenta-se para si mesmo, a vaidade movimenta-se para a ilusão, a usura movimenta-se para a utilidade. Quando eu falo usura, para a inutilidade. E o vício movimenta-se para o lodo. A indisciplina movimenta-se para a desordem. O pessimismo movimenta-se para o desânimo. A rebeldia movimenta-se para a violência. A cólera movimenta-se para a loucura. A crueldade movimenta-se para a queda. O crime movimenta-se para a morte. Todas essas monstruosidades do campo moral representam um fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas pela preguiça, pela ociosidade. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência. O trabalho daqueles que trabalham servindo chama-se esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente a partir e através do trabalho, nós caminhamos na senda de nossa elevação em harmonia com as leis de Deus que estão escritas em nossa própria consciência. Vida é trabalho. Quando desencarnarmos, não pensemos em descanso. Pensemos em mais trabalho. A cada dia que acordamos, pensemos em mais trabalho. E a cada dia que dormimos, o nosso sono, justo para a reparação trabalhosa do nosso corpo, na recuperação das energias que na vigília nós gastamos, vamos trabalhar também. Trabalhar nesse processo de semi-desencarnação em que nós estamos no chamado
mundo extrafísico, porque todos os dias nós semi-desencarnamos através do sono, quando semi-libertamos do corpo, não para manter a preguiça, mas para ampliar a capacidade do trabalho. Trabalhando lá durante a noite, trabalhando cá durante a vigília e jamais colocarmos em nossa mente a possibilidade da ociosidade. Essa foi a lição 46ª. Nós vamos deixar a 47ª, que ele vai trabalhar as questões das contradições, porque muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de trabalho, caindo frequentemente em males ainda maiores, porque não querem se contaminar para trabalhar e entram em contradição. Mas eu vou deixar essa lição para a próxima sexta, às 16 horas, aqui pela Rede Amiga Espírita, pela Gênesis TV Espírita, lá de Belo Horizonte. Um grande abraço a todos aqueles que estiveram conosco até esse instante. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Muita paz.